Ele era o típico pai de família, a estrela do bairro e um ótimo vizinho. Mas não se engane, porque ele ficou conhecido como o primeiro serial killer da internet. Oi, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Eu espero muito que sim. Se acheguem mais, que vai começar a Quarta Criminal por aqui com um novo vídeo, com um novo caso. Já deixa o like agora no início do vídeo, tá? Que vocês sabem que me ajuda bastante. Ativa o sininho, se inscreva se você ainda não foi inscrito. Me segue lá no meu Instagram, que todos os dias eu apareço por lá e levo mini casos que vocês amam. Então, aviso os dados e sem muita enrolação, vamos para o vídeo de hoje. John Edward Robinson nasceu em 27 de dezembro de 1943 em Cícero, Illinois, Estados Unidos. Os pais de John se chamavam Henry e Alberta Robinson. Além dele, o casal teve mais 5 filhos. John era o filho do meio. Henry trabalhava como maquinista e era alcoólatra. Já Alberta tinha o papel de disciplinadora e controladora da família. Apesar desses problemas, John teve uma infância bem interessante. A família dele o descreveu como uma criança inteligente e cheia de carisma. Em 1955, quando ele tinha 13 anos, ingressou na Escola de Escoteiros da América. Em 1957, ele conseguiu se tornar um escoteiro. Nos anos 50, se tornar um escoteiro era uma conquista muito importante, já que era preciso estudar bastante. Como escoteiro, ele ganhou destaque, conseguindo se tornar o líder e ganhando a oportunidade de liderar 120 escoteiros para Londres em uma apresentação para a Rainha Elizabeth II. Ainda nessa viagem, ele conheceu e ganhou um beijo na bochecha da atriz Judy Garland, a estrela de O Mágico de Oz. No início do outono daquele mesmo ano, John foi aceito em um programa de 5 anos na escola preparatória de sacerdotes. Mas apesar dele sempre dizer para todo mundo que queria ser um sacerdote, ele não se comportava de acordo. Na escola, ele se envolveu em várias brigas, passando grande parte do tempo na detenção, e um ano depois ele acabou desistindo. Aos 18 anos, em 1961, John ingressou na faculdade Morton Jr. para estudar a tecnologia médica de raio-x. No entanto, ele não concluiu a faculdade, desistindo 2 anos depois. Em 1964, ele se mudou para Kansas City, no Missouri, e começou a trabalhar em um hospital infantil com credenciais falsas. O cara falsificou os documentos, incluindo o diploma de uma faculdade que ele não concluiu e, o pior, trabalhando em um hospital infantil. Ele chegou a inventar que precisava trabalhar no turno da noite porque durante o dia estudava em uma faculdade de medicina. Mas pouco tempo depois, John foi demitido quando perceberam que ele não era capacitado para a vaga. Aos 21 anos, John se casou com Nancy Jo Link e no ano seguinte o casal teve o primeiro filho, chamado John Jr. É de imaginar que agora, sendo um pai de família, John se tornasse um homem melhor, né? Mas não, estamos apenas na ponta do iceberg e vocês ainda vão sentir muita raiva desse cara. Pouco tempo depois, ele foi contratado como técnico de raio-x em um laboratório que pertencia ao médico Wallace Graham, um médico muito prestigiado no Kansas. Enquanto trabalhava no laboratório, ele passou a se envolver com as pacientes e funcionárias do estabelecimento e chegou a detalhar tudo o que fazia com as mulheres para o filho do seu chefe, que tinha apenas 15 anos. 6 meses depois de ser contratado, foi descoberto que John estava roubando o dinheiro da clínica. Ele roubou 33 mil dólares que eram desviados por meio de cheques e depósitos falsificados. Ele foi preso e condenado pela primeira vez em 1970 por essa fraude, mas em vez de ir para a cadeia, ele recebeu apenas 3 anos em liberdade condicional, o que não o impediu de cometer mais crimes. Em liberdade condicional, ele foi trabalhar como analista de sistemas na Mobile Corporation, que não sabia dos seus antecedentes criminais. E novamente ele voltou a roubar a empresa que ele estava trabalhando, só que dessa vez ele roubou 6.200 selos postais. Ele chegou a ser denunciado, mas novamente não deu em nada. Galera, a partir desse ponto do caso, a vida dele vai se resumir a isso: ser demitido por roubo, arrumar outro emprego e continuar roubando. John chegou a violar a condicional por ter saído do Kansas com a família e nem por isso ele foi preso. Teve apenas a liberdade condicional estendida por mais 2 anos.
Porém, ele foi liberado definitivamente em 1974, antes mesmo de cumprir a sua primeira sentença. Aqui vemos claramente os privilégios de um homem branco, né? Enfim, John continuou roubando e aplicando golpes que iam desde enganar velhinhas até aplicar golpes em grandes empresas. Ele chegou a abrir uma empresa de consultoria financeira que acabou fechando em pouco tempo. Em 1977, ele já era pai de 4 crianças e então decidiu se mudar com a família para uma casa enorme em um condado diferente e um dos mais ricos dos Estados Unidos. Distante da péssima reputação que construiu, John decidiu abrir uma empresa de hidroponia para vender produtos orgânicos cultivados diretamente no seu quintal. Ali, para os seus novos vizinhos, ele era visto como um homem inteligente que sabia de tudo, desde medicina até o mundo financeiro. Ele era eloquente, simpático e se dava bem com todo mundo. E não demorou muito para ele ganhar um papel importante na associação do bairro, mas também não demorou muito para a máscara dele cair. Em 1977, ele falsificou assinaturas de indicação a um prêmio de honra da cidade. John ganhou o prêmio, mas após 2 semanas, uma matéria do jornal local foi publicada revelando toda a farsa. A partir desse momento, seus admiradores começaram a notar quem ele realmente era. Um manipulador narcisista, traía a esposa constantemente e era extremamente severo com os filhos. No entanto, seus 4 filhos eram apegados ao pai e a mulher não conseguia pedir o divórcio, mesmo sabendo dos diversos casos dele. Em 1980, enquanto ainda estava com a sua empresa aberta, John começou a trabalhar como diretor pessoal em uma filial da Borden, uma grande empresa de alimentos, e não demorou muito para ser pego roubando. Mas dessa vez ele foi considerado culpado e condenado a pagar $41 mil de restituição e a ficar preso, mas por apenas 60 dias até ser colocado novamente em liberdade condicional. John já tinha 2 empresas e em 1984 ele decidiu abrir mais uma, a qual dizia ser uma empresa filantrópica para ajudar pessoas. Mas era mentira. O principal objetivo dessa nova empresa era atrair jovens mulheres para a morte. A primeira vítima dele foi uma jovem chamada Paula Godfrey, de 19 anos. Uma jovem bonita, de cabelos escuros, que havia se formado no ensino médio no ano anterior. Ele atraiu Paula oferecendo um emprego como representante de vendas da sua empresa. John a buscou na casa dos pais e eles nunca mais viram a filha. Alguns dias depois, sem receber notícias de Paula, o desaparecimento dela foi reportado e a polícia chegou a entrar em contato com John, que negou saber o paradeiro dela. Pouco tempo depois, a polícia recebeu uma carta assinada por Paula, onde supostamente ela dizia que estava bem e que só não queria contato com a família. Para a polícia, aquela carta era mais que o suficiente para provar que a jovem estava bem e então as investigações foram encerradas. O corpo de Paula nunca foi encontrado. Em 1985, John entrou em contato com uma instituição que ajudava jovens grávidas e disse que ele e empresas parceiras queriam se voluntariar com a causa, oferecendo moradia e treinamento profissional e que a instituição só precisava encaminhar as candidatas. Foi assim que ele conheceu Lisa Stacy, uma jovem mãe de 19 anos que tinha ganhado o bebê recentemente e tinha se separado do marido. John ofereceu uma vaga de emprego a Lisa, prometendo um bom salário e alguém para cuidar da filha dela, a pequena Tiffany. Assim como Pamela, Lisa foi violentada e assassinada. A pequena Tiffany foi entregue ao irmão e à cunhada de John, que não podiam ter filhos. Ele falou para o irmão que a mãe de Tiffany tinha tirado a própria vida e que a criança precisava de uma família. E ainda cobrou uma taxa de adoção de $5 mil. Eles só descobriram vários anos depois, quando os crimes foram revelados. Em 1987, ele atraiu Catherine Clampett, de 27 anos. Ela também tinha um filho e tinha se mudado para o Kansas à procura de emprego, deixando o filho com os pais. Ela foi contratada por John, mas em junho do mesmo ano parou de mandar notícias para a família e nunca mais foi encontrada. Em 1987, John foi preso e condenado, mas não pelos assassinatos, e sim pelas inúmeras fraudes que ele cometeu no Kansas e no Missouri.
Missouri. Durante os 6 anos que passou atrás das grades, ele conheceu a bibliotecária Beverly Bonner, de 49 anos. Os dois começaram a se envolver e após a libertação, ele conseguiu convencer Beverly a largar o marido e se mudar para o Kansas para trabalhar com ele. Como as primeiras vítimas, ela foi morta e John passou a receber a pensão alimentícia da vítima durante anos. A família de Beverly nunca mais teve notícias dela. Foi em 1995 que John começou a usar as salas de bate-papo online para atrair as suas vítimas. Até onde se sabe, ele foi a primeira pessoa do mundo a usar sua conexão com a internet para conhecer e assassinar mulheres. Foi nessa época que John passou a se interessar por BDSM. O nome de usuário dele era Slaver Master e ele passava horas procurando mulheres que estivessem interessadas em ser submissas nesse tipo de relação. Em um desses bate-papo, ele conheceu Sheila Faith, de 45 anos, que morava na Califórnia. Sheila tinha uma filha chamada Debbie que precisava de cuidados especiais. John disse a ela que era rico e que queria cuidar das duas, prometendo emprego e tratamento para Debbie. Infelizmente, elas acabaram acreditando. John as matou e recebeu os cheques de pensão de invalidez de Debbie durante 7 anos. Em 1999, ele fez mais 2 vítimas que foram Isabella, de 21 anos, e Suzette. Ele conheceu as duas online e seguiu o mesmo modus operandi. Ele seduziu as mulheres, prometendo empregos e oportunidades. Elas foram violentadas, assassinadas e tiveram seus bens roubados. Assim que conhecia as vítimas, John pedia a elas que assinassem várias folhas em branco e que anotassem seus endereços, sempre com a mesma desculpa de que seria usado para preencher formulários de emprego. No entanto, essas assinaturas eram para ele mandar cartas falsas para as famílias das vítimas, fingindo que era elas. Como a maioria dos SKs, John começou a deixar rastros e o nome dele começou a ser mencionado em várias denúncias de desaparecimento e finalmente ele começou a chamar a atenção das polícias dos estados do Kansas e Missouri. John foi preso na residência dele depois que uma mulher fez uma queixa de agressão sexual contra ele e outra mulher o acusou de roubar seus brinquedos sexuais. Com essas denúncias, a polícia conseguiu obter mandados de buscas na casa dele. Quando os investigadores revistaram a casa e a propriedade em junho de 2000, foram descobertos 2 barris, cada um contendo o corpo de uma mulher imerso em produtos químicos. A autópsia revelou que eram os corpos de Isabella e Suzette. A polícia descobriu que ele tinha alugado 2 depósitos e lá foram encontrados mais 2 tambores. Em um estavam os cadáveres de Sheila e Debbie e no outro estava o de Beverly. John foi preso e julgado pelos assassinatos no Kansas e no Missouri. Em 2002, ele foi julgado pelos assassinatos de Lisa, Suzette e Isabella, além de várias outras acusações. O julgamento durou 6 semanas, foi o processo criminal mais longo da história do Kansas e resultou na condenação de John por todas as acusações. Ele também enfrentou acusações de assassinato no Missouri e acabou se declarando o culpado de matar Paula, Beverly, Catherine, Sheila e Debbie. John Edward Robinson foi condenado a várias prisões perpétuas e 2 penas de morte. Hoje ele está com 73 anos, aguardando execução no corredor da morte no Kansas. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Já deixa aqui nos comentários se vocês conheciam esse caso, se conheciam esse SK, tá? Me digam o que vocês acharam do vídeo, que eu vou gostar muito de ler e de saber. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou, se inscrever também, tá? Aproveita e me segue lá no Instagram, que assim a gente vai ficar mais perto um do outro. E é isso, se cuidem e não falem com estranhos. Até mais!